pessoal, eu sou o Sonic e hoje, pessoal, eu tô aqui pra ver um vídeo aqui da evolução do Sonic, que sou eu mesmo, né, pessoal? Eu sou o Sonic. Então, você que tá assistindo aí, você mesmo, não deixou o like nem se inscreveu no canal? Então, pega sua pipoquinha e deixa o like e se inscreve, hein? Eu vou reagir agora a um vídeo do Operação Cinema. Então vamos começar a ver a evolução do Sonic desde 1991 até 2025. Sonic é uma das melhores franquias de hoje em dia, mas Sim, ele está dentro da cultura pop desde 1991. Já faz mais de 30 anos. Cara, E desde então, a gente já viu o Ouriço Azul em vários lugares. Filmes, quadrinhos, desenhos animados, brinquedos, jogos. E hoje eu vou te mostrar a evolução do Sonic. Desde a sua criação nos games, mas principalmente nas animações e nos filmes. Vamos nessa! Tem que ir mais rápido. eu sou bem A rápido. origem do Sonic começa em 1991, mais precisamente dia 23 de junho de 91. Caramba, quando que tivemos específico. o primeiro jogo do Sonic, Sonic the Hedgehog, para o antigo Mega Drive. Acontece que na época a SEGA tava com dificuldades financeiras e tal, não sabia muito bem o que fazer, mas ela queria um mascote à altura da marca. Um mascote muito legal. Eles tinham na época um tal de Alex Kidd, que se parecia um pouco com o Mario. Mas esse Alex Kidd não foi muito bem, não. Então o designer Naoto Oshima desenvolveu um design do que seria esse novo personagem. Mas agora a SEGA existe, queria né? um personagem que pudesse ser desenhado facilmente por uma criança. E que ele fosse muito legal para contrastar com o Mario da Nintendo. Não que o Mario não seja legal, mas ele é literalmente um encanador. Os únicos encanadores legais são do Ben 10. A cor azul O Mario é do meu Sonic foi escolhida meu pra maior combinar inimigo, com tá a bom? cor do logotipo da SEGA. Depois E do os Robotnik. tênis vermelhos é uma inspiração do Michael Jackson no álbum Oxi. Bad. Imagina O o meu Sonic tênis. fazendo Moonwalker. Quando o jogo O meu foi tênis foi lançado, inspirado no Michael Jackson. criando uma real Que legal. rivalidade entre Nintendo e Mega Drive. Se você quisesse jogar Mario, você tinha que ter um Nintendo. Se você quisesse jogar Sonic, você teria que ter um Mega Drive. E muita gente preferiu o Sonic porque ele é muito maneiro. O jogo do Sonic era bem mais acelerado, cheio de adrenalina. O game design do jogo tinha em mente que a velocidade do Sonic seria medido pela habilidade do jogador. Ou seja, quanto melhor fosse a sua gameplay, mais o seu Sonic ia correr. Isso é genial. E o Sonic não esperava. Ele ficava impaciente se você deixasse o controle parado. Esses detalhes fizeram o personagem se destacar muito. Se destacou tanto que até virou uma animação poucos anos depois. Só não se destacou mais do que você, que vai deixar um like agora no vídeo, né? Se você fizer isso agora, com certeza você vai ser um destaque. Voltando ao Sonic. O primeiro desenho foi As Aventuras de Sonic the Hedgehog, em 1992. Um ano depois do lançamento do jogo, já tinha um desenho animado. O desenho tinha o Sonic bem mais baixinho e rechonchudo. E o tom do desenho eu acho que eu já assisti essa animação aí já. Tipo como se fosse um Pica-Pau ou um Looney Tunes. É tudo muito colorido, muito surreal e bem infantil. O desenho teve 65 episódios e, querendo ou não, é uma das séries mais fiéis aos jogos. E foi cancelado pouco episódio, em né? 1995. Por que foi cancelado, Dearo? Bom, porque eles queriam focar em um outro desenho que estava nascendo, que se chama apenas Sonic the Hedgehog. Sonic é o raio azul. Diferente do primeiro desenho, que era bem mais infantil, esse é focado numa história mais séria, com um tema bem mais sombrio. Os episódios tinham uma história uma coisa de apocalipse do Robotnik. O Dr. Robotnik controlando a cidade. E o Sonic tentando derrotar a tirania do vilão. Eles abordaram temas como poluição, por exemplo. É legal falar que esse desenho é a primeira vez que temos o Manolo Rey dando voz ao Sonic no Brasil. Personagem que ele continua dando a voz até hoje. Tem que correr mais rápido. O Sonic também agia de uma maneira mais madura, apesar de ainda manter a sua arrogância de sempre. Por enquanto eu chamo criança, falam né? que essa
é a melhor série do Sonic. Mas, Caramba. apesar disso, foi cancelada em 94. E teve uma continuação espiritual nos quadrinhos, que usa o mundo criado nessa animação como referência. Agora vamos para até o filme o Mickey do não foi Sonic. cancelado Não de é um dia. Eu tô falando do filme animado de 96. Foi lançado em formato OVA para o Japão. Que é formato nunca OVA? veio para o Brasil. Mas, Dearo, o que raios é formato OVA? OVA é a sigla para Original Video Animation, que é quando a animação não vai pra TV, vai direto pra vídeo, tipo DVD ou streaming. A animação desse filme é incrível. A movimentação dos personagens parece anime, tipo Dragon Ball. Mas a história não tem nada demais. É uma invenção maluca de que o Sonic e o Tails moram num planeta chamado Liberdade. E o Dr. Eggman cria uma Eggman Land. E tem Eu moro no planeta Green Hill, não moro no planeta chamado Liberdade. Sonic, mas também é diferente. É uma doideira completa. Não tem nada com nada essa ova. Mas a animação é linda, então conta pra alguma coisa. Em 1998 tivemos uma nova versão do Sonic, no desenho Sonic Underground. Nessa versão, o Sonic tem 2 irmãos, a Sônia e o Maniac. E cada um tem um instrumento que usa pra combater os robôs. Eu gosto de guitarra até hoje. Tocar numa banda também. Eles são multitarefas. O Sonic, por exemplo, ele toca uma guitarra. A história Eu tenho uma desse guitarra desenho, ainda. ela é muito mais profunda. Envolve uma profecia com a família do Sonic. E daí, ele e os irmãos são criados por pessoas diferentes. E os pais do Sonic perdem a casa em um incêndio. É muita coisa acontecendo pra um desenho só. O Sonic é bem mais imaturo e infantil no comportamento. Mas, como a história não é canônica, você pode simplesmente esquecer tudo isso. O visual do Sonic é bem parecido com as outras animações. Cabeçudo, com o corpo pequeno e com o braço mostrando a pele. Uma única diferença é que ele usa um colar com formato de guitarra. Essa série foi cancelada no mesmo ano. Mas pra que cancelar essas coisas? Parece tão legal. Sonic X. Esse anime Sonic X não foi cancelado, viu? Eu ainda assisto. Mais comprido, eu assisti ontem. Tipo, quando você entra na puberdade, aí suas pernas crescem do nada, os braços também crescem. A cabeça do Sonic continua grande, mas fica um pouco mais proporcional em relação ao corpo. E nesse anime, o Sonic também tem que lutar contra o Robotnik. Mas ele enfrenta outros vilões, como o Shadow ou a Rush. E aqui ele interage com outro mundo, que seria o mundo normal, só com humanos. Ele tem um amigo chamado Chris, e nessa animação, o Sonic entra muito mais em ação. E tem os personagens clássicos, o Tails, o Knuckles, a Amy. O anime foi um sucesso, mas dividiu muitos fãs. Tem gente que gosta muito e tem gente que odeia muito também. Esse anime teve 3 temporadas e foi encerrado em 2005. O Sonic ficou sem desenho por um longuíssimo tempo, até que em 2014 chega Sonic Boom. Agora saindo Sonic animações 2D para animação 3D. E um 3D esse desenho é mais ou menos, sabe? É mais ou menos. Agora, os braços do Sonic é todo azul. E ele também é mais espichado. Ele usa um lenço no pescoço e age como se fosse um adolescente. Talvez até um jovem adulto. E ele tem umas faixas enroladas nos punhos e nas pernas. Mas tem coisas que não mudam, como o fato dele ter que lutar contra o Robotnik. O Tails é o seu amigo fiel, como sempre. E também temos, mais uma vez, a personalidade arrogante e confiante do Sonic, que age como líder dessa turma. Vale falar em como esse desenho é cheio de piadas que só adultos vão entender. Sei quem você é. Ótimo, porque eu aceito bem o nepotismo. E como cada episódio é uma aventura diferente, e isso abre espaço pra muita coisa maluca. Tipo o Sonic formando uma boy band com o Tails e o Knuckles. Que engraçado. Uma coisa realizou a marca Sonic e apresentou o personagem para outras pessoas. Infelizmente, todo mundo estava ansioso para ver como que seria feito isso. Na época, toda adaptação que saía do videogame ia live action dava muito ruim. Live action é ruim. Nessa época era bom, era tudo horrível.
Então, sim, a galera tava com medo de ver como que esse Sonic ia ficar. E quando lançou o trailer em 2019, como será que eu posso dizer isso? Foi uma porcaria completa. Miau. O Me Sonic assusta até feio. hoje com o Sonic feio. Pra quem se lembra, o Sonic deveria ser essa coisa horrorosa aí. Ele era uma versão bem humana, como se fosse, sei lá, metamorfose de um homem com um ouriço. Era muito esquisito. Parecia bem aqueles mutantes do X-Men que ficavam todo deformado, sabe? Eu acho que a ideia original era fazer mais parecido com um ouriço de verdade. Mas não ficou nem Não ficou parecendo nem com bonito. um ouriço e nem com uma pessoa. Só com um pesadelo horrível mesmo. Quando saiu Ficou horrível. foi uma chuva de dislikes e várias pessoas xingando a SEGA, tipo, nossa, que porcaria de Que Sonic. porcaria Virou mesmo. uma piada na internet, o Sonic feio. Mas, pelos deuses, alguém teve o bom senso de olhar e falar, realmente a gente errou, hein? Tá feio esse Sonic, mas pera aí que a gente vai consertar. Daí, eles desistiram de lançar esse filme em 2019 pra trabalhar um pouquinho melhor o Sonic, deixar ele menos feio. E aí, em 2020, tivemos mais um trailer. Quem tá aí? Mas agora o Sonic Agora tá tá bonito, com um bonito. design bem melhor e mais parecido com o Sonic dos jogos. O Tá CGI muito bonito, é bem parece feito eu. e os olhos não ficaram esquisitos igual não, o mas outro sou Sonic. eu, Você né? acredita na velocidade dele e em toda a parte de fantasia da coisa. Ao mesmo tempo que dá pra acreditar nele interagindo com os humanos. O visual é mais parecido com o Sonic de Sonic Boom, com os braços todo em azul, só que sem aquele lenço no pescoço. O Sonic do filme se porta mais como uma criança imperativa. Ele vive escondido e por isso que ele não tinha amigos. Você deve se lembrar daquela cena do jogo de beisebol, porque ela é muito triste. Eu consegui. Isso aí é triste. Depois que esse filme lançou e foi um sucesso absoluto, é claro que eles iam fazer uma animação novinha em folha. Em janeiro de 2022 Que tivemos animação? Sonic Prime. Ah, esse aí é muito bom. Você me dá sono, Eggman. Sonic Prime é uma animação que foi pra Netflix. Esse desenho teve 3 temporadas e um total de 23 episódios. E conta a história do Sonic enfrentando uma aventura no multiverso. Depois, ele e o Dr. Eggman travam uma batalha que destruiu o seu universo. Depois, o Sonic tem que viajar pra outras dimensões onde encontra novos aliados. E novos inimigos também. O visual da animação segue certinho o visual dos jogos. Às vezes até parece uma cutscene dos jogos do Sonic. O Sonic tem aqueles olhos juntos e verdes. E ele volta a ficar com os braços pelados, igual na versão original. Com a diferença que ele não fica baixinho, continua aquele visual mais espichado. E durante a aventura, os tênis e as luvas do Sonic mudam, se tornando coisas mais tecnológicas. Tirando isso, é tudo igual ao game. Os cenários, os robôs, os amigos do Sonic, até alguns ângulos de câmera lembram os jogos. É o primeiro desenho que é canônico ao mundo dos jogos. Ou seja, os eventos que acontecem em Sonic Prime afetam diretamente os jogos. Precisamente, o que acontece nessa animação se passa depois do jogo Sonic Advance 3. Oxi. E deixou muitos fãs confusos, já que tem vários momentos que contradizem a cronologia dos jogos. Mas eu achei a animação muito bem feita. Tá tão fiel aos jogos que você pode pegar um controle de videogame e fingir que tá jogando. Olá, eu sou o Sonic. Depois, ainda em 2022, tivemos o filme Sonic 2. Que, no geral, não mudou muito o visual do Sonic Esse é muito bom. comparado ao primeiro filme. Mas, além de ter o CGI um pouco mais aprimorado, ele ganhou uma nova transformação. O Super Sonic. Nessa transformação, o Sonic ele fica mega poderoso, podendo até voar. Ele ganha essa transformação ao entrar em contato Eu e o com as Tails 7 já assistiu. esmeraldas do caos. E além de ficar Eu completamente vou mostrar pra dourado, vocês ele o também Tails. fica com os olhos vermelhos. E ele fica tão forte que ele pessoal. consegue parar o soco do mega robô do Robotnik. mostrar Tão pra vocês o poderoso Tails. que ele consegue... Sonic. Vem aqui, Tails. Vem, Sonic. Sonic. Vem, Sonic. Vem, Sonic. Gente, esse aqui é o bebê Tails. Ele ainda tá em fase de crescimento, tá bom?
Vou continuar vendo o desenho. O vídeo. Oi, Sonic. Olha Do aqui. céu. Um ouriço poderoso como o Sonic tem as suas prioridades, né? E a versão mais recente do Sonic é no filme Sonic 3, onde vemos o nosso ouriço favorito agindo de forma mais madura, sendo um líder para a equipe, mas ainda mantendo seus traços de confiança. Nesse filme, ele também se transforma no Super Sonic e ele enfrenta uma versão do Super Shadow. Essa batalha é animal, literalmente, já que os dois são ouriços, né? E essa foi a evolução do Sonic. Deu pra ver que tivemos muitas adaptações do ouriço, né? Mas o legal é que em todas as suas versões, dá pra ver que ele não perde a sua essência. Em todos os jogos, filmes, animações, quadrinhos, dá pra ver que o Sonic permanece o mesmo. Mostrando que todo mundo, durante esses anos... E não perde mesmo, né? Eu ainda continuo o Sonic. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, querem mais um vídeo como esse, reagindo a vídeos, então deixa o like e se inscreve. Então é isso, pessoal. Tchau!